Eles tentam te convencer de que se você é uma pessoa do bem, trabalhadora e com bons princípios, a prosperidade virá naturalmente. Mas a verdade é que os escolhidos, aqueles que têm um chamado maior, aqueles que nasceram para algo grandioso, parecem ser os que mais sofrem financeiramente. Por quê? Qual é o segredo obscuro por trás disso? Hoje eu vou expor a verdade que ninguém quer que você saiba. Antes de começar, já deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa mensagem. E estamos com a meta de 6.000 inscritos. Então, se você ainda não faz parte dessa família de mentes prósperas, se inscreve agora e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que pode mudar sua vida. E agora, manifesta nos comentários a sua fé no universo, escrevendo: Eu sou um escolhido e aceito minha prosperidade. Esse é um ato de declaração, uma vibração que você envia ao universo. Vamos juntos transformar nosso destino. Seja muito bem-vindo ao Hábitos Atômicos. Você já se perguntou por que sua vida financeira parece uma batalha constante, mesmo sendo uma pessoa de fé? Parece que, enquanto outros prosperam sem esforço, você luta para pagar as contas, vê oportunidades escapando pelos dedos e se pergunta se Deus realmente está te ouvindo. Mas e se eu te dissesse que essa luta não é um sinal de abandono divino, mas uma ferramenta que Deus está usando para moldar você? A luta financeira pode parecer um castigo, mas na verdade, ela tem um propósito muito maior. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Cada obstáculo, cada dificuldade, cada momento de incerteza financeira pode ser um estágio do treinamento divino para algo muito maior do que você pode imaginar. Veja bem, Deus não quer apenas te dar prosperidade, Ele quer que você esteja pronto para recebê-la. E para isso, Ele usa a escassez como um meio de te fortalecer, de te ensinar lições que dinheiro nenhum poderia te ensinar. Pense nos grandes homens da Bíblia. José foi vendido como escravo e preso antes de se tornar governador do Egito. Davi passou anos fugindo e vivendo em cavernas antes de se tornar rei. Até mesmo Jesus enfrentou provações no deserto antes de iniciar seu ministério. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, talvez Deus esteja te treinando para um propósito que você ainda não consegue enxergar. Ele está refinando sua paciência, fortalecendo sua fé e te ensinando a confiar nele em todas as circunstâncias. Ele está moldando seu caráter para que, quando a prosperidade vier, você saiba exatamente como lidar com ela sem se perder pelo caminho. Mas existe um detalhe crucial que muitos ignoram. A confiança verdadeira deve estar em Deus, não no dinheiro. O mundo ensina que dinheiro traz segurança, mas essa segurança é ilusória. Veja quantas pessoas ricas vivem angustiadas, presas a um medo constante de perder o que têm. Agora, veja aqueles que confiam em Deus, mesmo na escassez, a paz, porque eles sabem que sua provisão não depende de um saldo bancário, mas da fidelidade de Deus. Lembre-se dos israelitas no deserto. Eles não tinham riquezas, não tinham plantações, não tinham recursos, mas Deus enviava o maná do céu todos os dias. Eles precisavam confiar, dia após dia, que Deus proveria, e Ele proveu. O problema é que muitas vezes queremos segurar nas riquezas como se fossem nossa fonte de segurança, e Deus precisa nos ensinar que a única segurança verdadeira vem dele. E é por isso que, muitas vezes, Deus permite que passemos por momentos de escassez. Ele quer purificar nossas motivações. O dinheiro, por si só, não é bom nem ruim, mas ele revela quem você realmente é. Quando você tem pouco, como você reage? E quando tem muito, para onde seu coração se inclina? A Bíblia nos alerta que ninguém pode servir a dois senhores.
Ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. E é exatamente por isso que Deus permite que passemos por períodos de luta financeira. Ele quer nos testar. Quer ver se nossa fé é verdadeira, se nosso coração está realmente alinhado com o propósito dele. Muitos querem prosperidade, mas por quê? Para ajudar o próximo ou para alimentar o próprio ego? Para investir no reino de Deus ou para impressionar os outros? Se o seu coração ainda não estiver pronto, a riqueza pode ser sua ruína, e Deus, em sua infinita misericórdia, prefere reter a bênção do que deixar que ela te destrua. E é por isso que a maturidade espiritual deve vir antes da prosperidade. Muitos dizem querer prosperar, mas será que estão preparados para isso? Será que, se hoje Deus te desse tudo o que você sonha financeiramente, você saberia lidar com isso? Olhe para a parábola do filho pródigo. Ele pediu sua herança antes da hora e desperdiçou tudo porque não estava preparado. Quantas pessoas fazem o mesmo? Deus, em sua sabedoria, muitas vezes segura as bênçãos até que estejamos prontos para administrá-las corretamente. A verdade é que a prosperidade sem maturidade é destruição. Deus não quer que você apenas receba bênçãos. Ele quer que você saiba como usá-las da maneira correta. Ele quer que você seja um canal de bênçãos para outras pessoas, e não alguém que apenas acumula riquezas sem propósito. Se você está enfrentando dificuldades financeiras agora, pode ser porque Deus ainda está trabalhando no seu caráter. Pode ser que Ele esteja te ensinando sobre humildade, sobre responsabilidade, sobre sabedoria. Não encare essa luta como um castigo, mas como um treinamento. Deus está te preparando para algo maior, mas Ele não vai liberar essa bênção enquanto não tiver certeza de que você pode lidar com ela. Agora, a pergunta é: você está disposto a confiar no processo? Você está disposto a aprender as lições que Deus está tentando te ensinar, em vez de apenas reclamar da situação? Porque uma coisa é certa: aqueles que permanecem fiéis, que confiam, que aprendem, que crescem, esses sim verão a prosperidade chegar. E quando ela chegar, estarão prontos para viver tudo aquilo que Deus planejou. Você já parou para pensar que sua luta financeira pode não ser apenas um problema natural, mas uma batalha espiritual? Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades não porque errou, não porque não trabalhou o suficiente, mas porque existe uma guerra invisível acontecendo ao seu redor. O inimigo conhece seu potencial. Ele sabe que, se você prosperar, não será apenas para o seu benefício, mas para impactar vidas, para avançar o reino de Deus, para ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. E é exatamente por isso que ele tenta te paralisar, criando barreiras e colocando obstáculos em seu caminho. Pense nisso. Se dinheiro nas mãos de uma pessoa justa pode alimentar famílias, construir projetos sociais, financiar missões e levar a palavra de Deus a lugares onde ainda não chegou, por que o inimigo permitiria que isso acontecesse sem resistência? Se você está de pé em meio à tempestade, saiba que não é coincidência. Há uma luta acontecendo no mundo espiritual e você está no meio dela. A Bíblia nos alerta em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas. Isso significa que, muitas vezes, sua batalha financeira não tem a ver apenas com circunstâncias naturais, mas com forças invisíveis que querem impedir seu crescimento. O inimigo quer te fazer acreditar que você está sozinho, que Deus te esqueceu, que você nunca sairá dessa situação. Mas isso é uma mentira. Ele quer que você desista antes de ver a promessa se cumprir, porque ele sabe o impacto que sua vida pode ter quando você estiver na posição que Deus planejou para você. Mas se existe uma guerra, também existe uma estratégia para vencê-la. Você precisa entender que sua resposta diante dessa batalha determinará o resultado. O desespero não vai te tirar dessa situação, mas a fé sim. A incredulidade não vai te libertar,
Mas a confiança na palavra de Deus, sim. Davi enfrentou um longo período de perseguição antes de se tornar rei. José foi vendido como escravo, preso injustamente, traído, antes de ser exaltado no Egito. Eles poderiam ter desistido, poderiam ter se entregado ao desânimo, mas confiaram em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. O que você está passando agora pode ser exatamente a preparação para algo muito maior. Deus não desperdiça batalhas. Ele não permite sofrimento sem um propósito. E se Ele tem permitido que você passe por dificuldades financeiras, é porque existe algo grandioso te esperando mais à frente. Olhe para a sua vida e perceba os sinais. Pode ser que Deus esteja te ensinando algo que será essencial para a sua próxima fase. Pode ser que Ele esteja te fortalecendo para que, quando a bênção chegar, você esteja preparado para carregá-la sem tropeçar. Mas existe um perigo real na prosperidade. E é exatamente por isso que Deus, em sua sabedoria, às vezes retém a abundância até que estejamos prontos para lidar com ela. O dinheiro tem o poder de transformar pessoas e nem sempre para melhor. Ele pode inflar o orgulho, gerar ganância, criar um falso senso de autossuficiência. Muitos que começaram bem, quando enriqueceram, se perderam no caminho. O coração humano é enganoso e a riqueza tem um jeito sutil de afastar as pessoas de Deus. Provérbios 16:18 nos ensina que o orgulho precede a queda. Deus não quer que isso aconteça com você. Ele quer te proteger. Quer garantir que, quando a prosperidade vier, você não troque sua fé por dinheiro. Não coloque sua confiança em bens materiais. Não se corrompa pelo poder que a riqueza pode trazer. A proteção de Deus, às vezes, se manifesta em forma de retenção. Ele segura aquilo que ainda não estamos prontos para carregar. Ele nos ensina no pouco para que saibamos administrar o muito. E talvez, além de tudo isso, você tenha sido escolhido para algo ainda maior: quebrar maldições geracionais. Algumas pessoas não estão apenas enfrentando uma batalha individual, mas uma guerra que já vem sendo travada há gerações. Se você olhar para sua família, pode perceber um padrão: dificuldades financeiras constantes, ciclos de pobreza, falta de prosperidade. Mas Deus pode estar te chamando para romper esse ciclo. Em Gálatas 3:13, a Bíblia nos ensina que Cristo nos libertou da maldição da lei. Mas para que essa libertação se manifeste, é necessário um guerreiro, alguém disposto a lutar contra os padrões do passado e estabelecer um novo legado para as próximas gerações. Deus pode estar te preparando para ser essa pessoa. A luta que você enfrenta hoje pode ser a última dessa linhagem. Sua superação pode significar liberdade para seus filhos, para seus netos, para todos aqueles que virão depois de você. Mas antes de ser colocado nessa posição, você precisa passar pelo processo. Deus está te treinando para ser um bom administrador, está te ensinando sobre disciplina financeira, sobre sabedoria, sobre generosidade. Ele está moldando seu caráter para que, quando a abundância vier, você saiba exatamente como usá-la para construir e não para desperdiçar. A dor que você sente hoje pode ser o preço do legado que você está construindo. Você está plantando sementes que darão frutos não apenas em sua vida, mas na vida de muitas outras pessoas que ainda nem nasceram. O que você fará com essa responsabilidade? Como você reagirá a esse chamado? Lembre-se, a luta pode ser grande, mas a vitória daqueles que permanecem fiéis é muito maior. Você já se sentiu frustrado esperando por algo que nunca parece chegar? Como se estivesse batalhando, se esforçando, orando, mas as portas continuam fechadas? Parece que as bênçãos de Deus estão sempre a um passo de distância, e você se pergunta: por que demora tanto? Será que Ele me esqueceu? Mas Deus nunca chega atrasado. Ele nunca se engana. Tudo tem um tempo certo, e esse tempo não é determinado pela sua pressa, pelo seu desespero ou pelo seu desejo de que as coisas aconteçam agora.
O ser humano quer resultados imediatos. Quer soluções rápidas, respostas instantâneas. Mas Deus opera no tempo dele, e muitas vezes esse tempo é diferente do nosso. Ele vê o quadro completo. Ele sabe exatamente o que precisa ser moldado em você antes que possa te entregar aquilo que tanto espera. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes 3:11, que Deus faz tudo formoso em seu devido tempo. Isso significa que, se algo ainda não aconteceu, não é porque Deus se esqueceu, mas porque Ele está preparando não apenas a bênção, mas também a pessoa que vai recebê-la. E é aqui que muitos desistem. Não sabem esperar, não suportam o silêncio de Deus. Acham que se as coisas não estão andando na velocidade que gostariam, então nunca irão acontecer. Mas isso é um erro. A espera não é um tempo perdido, mas um tempo de construção, um tempo de preparação, um tempo de fortalecimento. O problema é que, muitas vezes, durante essa espera, nos desesperamos e tomamos decisões erradas. E isso nos leva ao próximo ponto: a necessidade de aprender a ser um bom administrador. Quantas pessoas receberam bênçãos financeiras e desperdiçaram? Quantos já estiveram em uma posição confortável e perderam tudo por falta de sabedoria? Muitas vezes, a escassez que você enfrenta hoje não é uma punição, mas uma consequência. Consequência de más escolhas, de falta de planejamento, de decisões impulsivas que comprometeram sua estabilidade. Deus quer te ensinar a ser fiel no pouco antes de confiar o muito em suas mãos. Em Lucas 16:10 está escrito que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Isso significa que, se você não soube administrar o que já recebeu, Deus pode estar te ensinando uma lição antes de liberar mais. Se você não aprendeu a guardar dinheiro, a evitar dívidas desnecessárias, a fazer escolhas financeiras responsáveis, então, como espera que Deus confie grandes riquezas a você? Muitas vezes pedimos prosperidade, mas não estamos preparados para ela. Se Deus te desse hoje tudo o que você pede, será que você saberia administrar? Ou repetiria os erros do passado? Essa fase de escassez pode ser exatamente o tempo que Deus está usando para corrigir falhas, para te ensinar sobre responsabilidade, para garantir que, quando a abundância chegar, você não a perca. Mas existe algo ainda mais profundo do que isso. Porque o verdadeiro contentamento não vem do dinheiro. Não vem do que você tem ou deixa de ter. Ele vem de um relacionamento genuíno com Deus. O problema da maioria das pessoas é que elas acreditam que serão felizes quando atingirem determinado nível financeiro. Acham que a paz só virá quando tiverem segurança material, quando puderem comprar tudo o que querem, quando não precisarem mais se preocupar com contas. Mas isso é uma ilusão. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:11-13 que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, porque sua força não vinha das circunstâncias, mas de Cristo. Se sua paz depende do dinheiro, então você nunca terá paz de verdade. Porque o dinheiro vai e vem, as condições mudam, e se seu coração estiver preso a isso, você viverá em constante ansiedade. Deus quer te ensinar a confiar nele, independente da sua situação financeira. Quer te ensinar a viver pela fé, e não pelo que vê, porque no final, a riqueza não é o objetivo. O propósito é muito maior do que isso. Algumas pessoas enfrentam dificuldades financeiras não porque erraram, mas porque Deus as chamou para algo que não está ligado a riquezas materiais. Alguns são chamados para missões, para ministérios, para trabalhos que não trarão grande retorno financeiro, mas que impactarão vidas. E Deus precisa testar sua fidelidade. Será que você permanecerá firme, mesmo quando os recursos forem escassos? Será que continuará seguindo o propósito dele mesmo, sem garantias financeiras? Muitos dizem que confiam em Deus,
mas na primeira dificuldade financeira se desesperam, questionam, duvidam. Se Deus te chamou para algo grande, Ele vai te sustentar. Mas Ele também vai te testar. Vai permitir que você passe por momentos de escassez para ver se sua fé é genuína ou se está condicionada a circunstâncias favoráveis. E se você entender isso, verá que sua luta não é um sinal de fracasso, mas um processo de edificação. Deus está construindo algo dentro de você. Ele está refinando sua fé, moldando seu caráter, preparando seu espírito para algo muito maior. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até as dificuldades fazem parte do plano. Até os momentos mais difíceis estão contribuindo para algo maior. Deus não quer apenas te dar bênçãos. Ele quer que você esteja pronto para recebê-las. Ele quer te edificar, te fortalecer, te preparar para o propósito que Ele tem para a sua vida. A escassez que você enfrenta hoje não é o fim da sua história, mas um capítulo importante da sua jornada. E como você atravessa essa fase determinará como você chegará à próxima.